Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Fabiana e esta é a aula 4 do curso Tópicos de Matemática Elementar. Iniciemos aqui com a definição de raízes. Essa definição ela é particionada em duas sentenças. Uma onde nós iremos considerar o radicando maior ou igual a zero e outra iremos considerar os casos onde o radicando é menor que zero. Então, vamos lá para o item A. Então, dado o número real A maior ou igual a zero, o número real B também maior ou igual a zero, que satisfaz a condição B elevado a n é igual a para n sendo um número natural, é chamado raiz enésima de A e iremos utilizar a notação B igual a raiz enésima de A, certo? Agora, os casos onde o A é negativo, é um número menor do que zero, então o número B também deve ser menor do que zero e deve satisfazer a condição B elevado a n é igual a onde n é um número natural ímpar. Quando esse B existir satisfazendo esta condição, ele é chamado de raiz enésima de A e iremos utilizar a notação B igual a raiz enésima de A. Na notação B igual a raiz enésima de A, o B é chamado raiz enésima de A, o A é chamado radicando e o N é chamado índice da raiz, certo? Vamos ver aqui alguns exemplos. Começando aqui no item A, raiz quadrada de 9 é igual a 3, ou então raiz quadrada de 9 é igual a 3. A diferença entre essas duas escritas é que em uma nós estamos escrevendo o número 2 correspondente ao índice da raiz e na outra não, certo? Por que a raiz é igual a 3? Porque elevando 3 ao quadrado, a gente consegue 9, certo? O item B, raiz cúbica de 8 é igual a 2, porque elevando 2 ao cubo, nós vamos conseguir escrever o 8. Então, 2 ao cubo é igual a 8. E o item C, a raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2, porque elevando menos 2 ao cubo, nós vamos conseguir o menos 8. Então, esses são os nossos exemplos para raízes. Vejamos algumas observações importantes. Então, aqui na primeira observação, nós vamos considerar o radicando A positivo. Então, para o radicando A positivo, o resultado da raiz enésima de A será sempre positivo, ou seja, o B, que é o raiz enésima de A, vai ser também positivo. Observem aqui o exemplo, raiz quadrada de 36 é igual a 6. E nós não podemos escrever o raiz quadrada de 36 igual a mais ou menos 6. Isso é uma sentença falsa, é errado. Da mesma forma, podemos escrever raiz cúbica de 8 igual a 2. E não mais ou menos 2, né? Não faria sentido. Mesmo o índice da raiz sendo 3. Então, o importante que nós devemos observar, pessoal, é o radicando, certo? Agora, vejam aqui o item B, que é considerando o caso onde os radicandos são negativos. Então, se o radicando A é negativo, então a raiz também será negativa. E neste caso, o índice da raiz deve ser ímpar. Se essas condições não forem obedecidas, nós teremos uma expressão indeterminada, indefinida. Então, veja aqui o exemplo, raiz cúbica de menos 8. Então, será que atende às definições? Sim, o radicando é negativo e o índice da raiz é ímpar.
Então, qual é o número que é elevado a 3 vai dar menos 8? É o menos 2. Então, quer dizer que aqui nós temos um exemplo que satisfaz as definições. Porém, esse próximo exemplo, olha só, raiz quadrada de menos 9. O radicando é negativo, mas o índice da raiz é 2. Então, não atende às exigências da definição, né? Aqui nós teremos raiz quadrada de menos 9, não existe, de acordo com as definições que nós temos. Então, continuando. Algumas propriedades importantes que nós temos aqui, olha só. Quando A é maior ou igual a zero, quando A é positivo, então a propriedade raiz enésima de A elevado a N vai ser sempre igual a A para qualquer valor de N, certo? Então essa propriedade, ela é muito utilizada, mas você tem que levar em consideração que o A é um número positivo. Então aqui ele vai sair do radical positivo da mesma forma, ok? Veja bem o exemplo. Raiz cúbica de 8 elevado ao cubo. Então, é aquela propriedade, quando a gente fala que corta, então, na verdade, isso aqui é uma propriedade que está acontecendo, ó. Então, o resultado é 8. Da mesma forma, ó, raiz quadrada de 9 elevado ao quadrado. Então, o resultado é 9, certo? E o que acontece quando A é negativo? Quando A é negativo, nós devemos observar que o N deve ser ímpar. Se o A é negativo e o N é ímpar, então a propriedade vai ser satisfeita também para esse caso. Então, nós vamos ter aqui raiz enésima de A elevado a N sendo igual a A. Veja o exemplo. Raiz cúbica de menos 8 elevado ao cubo. Isso é igual a menos 8, ok? E essa letra C, ela envolve aqueles casos onde nós desconhecemos o A. Nós não sabemos se o A é positivo ou se o A é negativo. Então, quando você tem raiz quadrada de A ao quadrado, ele deve sair em módulo, porque aqui nós temos o índice da raiz sendo 2, certo? E pelo item A, se o índice da raiz... Não, pelo item A, quando A é maior ou igual a zero, então o raiz enésima de AN dá o próprio A. E aqui, nesse item C, nós não sabemos quem é A. Então, nós vamos considerar aqui o módulo de A para que essa propriedade aqui, e é o que diz a propriedade. Então, isso vai ser uma regra que nós vamos obedecer, ok? Então, veja aqui o exemplo. Raiz quadrada do menos 5 ao quadrado. Aqui nós estamos vendo que é menos 5, né? Então, módulo de menos 5 é 5. Então, tem que sair 5. E não o menos 5, como aconteceria no item A. No item A sairia o próprio A, mas aqui o A tem que ser maior ou igual a zero. No nosso caso aqui, olha, o A não é maior ou igual a zero, né? Ele é negativo. Então, tem que sair módulo do menos 5, para dar 5. Já no segundo caso, é um caso arbitrário, ó. Raiz quadrada do x ao quadrado, a gente desconhece quem é x, sai o próprio módulo de x. E não sai x sem módulo, deve sair com módulo, garantindo aí que o número seja positivo, certo? Bom, pessoal, esta última propriedade que nós vimos, ela é utilizada na resolução de equações. Então, vamos ver aqui um exemplo. Ao resolver a equação x ao quadrado é igual a 36, uma técnica de resolver esta equação é atribuir em ambos os membros o radical. Então, nós colocamos em ambos os membros o radical de índice 2. O raiz quadrada de 36 é igual a 6. E aí, nós aplicamos em ambos os membros a propriedade que diz que a raiz quadrada do x ao quadrado é módulo de x.
Então, nós vamos ter módulo de x é igual a 6. E agora, você vai utilizar a propriedade que diz o seguinte. Vamos relembrar aqui o conceito de módulo. E essa expressão, módulo de x é igual a 6, é o mesmo que perguntar para quais valores de x a distância dele à origem é 6. Então, nós vamos ter duas respostas. O número pode ser o próprio 6, né? E pode ser o menos 6. Então, relembrando aqui embaixo o conceito de módulo, nós temos o seguinte, ó. O módulo de x... Opa, pessoal, deixa aqui. O módulo de x é x, se x é maior ou igual a zero, e menos x se o x é menor do que zero. Então, nós estamos vendo aqui na definição que o módulo do x vai nos retornar sempre um resultado positivo. Se o número já for positivo, o módulo de x é ele próprio. Mas se o x for negativo, nós temos que multiplicá-lo por menos 1 para que o resultado fique negativo. E já o resultado da expressão, da equação módulo de x igual a A, quando isso acontece, nós teremos que o x pode ser o próprio A ou o x pode ser o menos A, usando aquela ideia, né, da distância até a origem, certo? E aqui nós temos algumas propriedades de radicais que vão ser utilizadas na resolução dos exercícios. Então, veja só, a primeira propriedade que nós temos, quando se tem uma raiz enésima de A elevado a m, você pode multiplicar tanto o índice do radical como a potência do radicando pelo mesmo valor. Então, nesse caso aqui, foi multiplicado por P. Tanto o índice como o radicando. Se isso acontecer, você não altera o radical, você está aí preservando as propriedades. No item B, diz o seguinte, se você está multiplicando, vamos ler da direita para a esquerda, que é o que mais vai acontecer. Quando está multiplicando dois radicais com os mesmos índices, esta multiplicação, nós vamos conservar o radical com índice n e multiplicar os radicandos. No item C, a propriedade é semelhante, porém, para divisão. Então, a divisão de radicais com os mesmos índices é igual à divisão dos radicandos. Você vai conservar o radical com o índice especificado e vai dividir os radicandos. No item D, um radical elevado a uma potência m, essa potência m fica elevada ao radicando. Ela pode, então, esse m, passar para dentro aqui do radical, ficando como potência de A. A letra E, quando tem um radical, e o radicando é outro radical, então, você pode escrever a multiplicação dos índices, conservando aí o radicando. E a letra F é uma propriedade também bastante usada, que diz o seguinte, quando você tem, vamos ler da direita para a esquerda, dentro do radicando, se você tem um produto onde uma das parcelas está elevada a uma potência que seja possível de ser simplificada com o índice do radical, você pode retirar esta base da potência do radical, certo? Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, nosso primeiro exemplo é raiz cúbica de 64. Vamos trabalhar nesse radical tentando reescrevê-lo de uma outra maneira. A principal ferramenta que vocês vão utilizar aqui, pessoal, é a fatoração dos radicandos, certo? Então, veja bem, nós temos aqui fatorando o 64 pelos fatores primos. Como que fatora os radicais, como que fatora os números, os radicandos? Você vai relembrar lá dos produtos dos números primos e vai pegar o 64, vamos pegar 64 e nós vamos dividir
pelos fatores primos. Então, vamos começar aí com o número 2. 64 dividido por 2 vai dar 32. Dividido por 2, que vai dar 16. Vai continuar esse processo. Dividido por 2 vai ser igual a 8. Por 2 vai dar 8. Divide por 2 novamente, que vai dar 4. Dividido por 2 vai dar 2. Divide por 2 mais uma vez, que vai dar 1. Quando chega no 1, quer dizer que o 64 é o produto, né, desses fatores que você encontrou aqui nesses fatores primos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, né? Então, quer dizer que 64 é o 2 à sexta, esse número que nós temos aqui. O 2 à sexta, pessoal, esse número 6 que nós temos aí, você pode escrever como sendo esse 6. É a mesma coisa que 2 vezes 3. Então, quer dizer que você está com a potência 2 elevado a 2 vezes 3, onde você vai adequar esses números de acordo com a necessidade. Como o nosso índice do radical é 3, então nós vamos escrever como sendo, a gente tinha aí, a gente tinha aqui 2 elevado a 6, não é isso? E 2 elevado a 6, então, é igual a 2 elevado a 2 vezes 3. E nós vimos na aula passada, na aula anterior, as propriedades de potência, né? Então, nós vamos aqui escrever 2 ao quadrado elevado a 3. Por quê? Para associar esse 3 que existe aqui com o índice da raiz e poder aplicar a propriedade, onde nós vamos cancelar a potência com o índice da raiz, e vai sobrar apenas aqui esta base da potência, que é o 2 ao quadrado, que é 4. Ok? Nosso próximo exemplo é raiz quadrada de 576. Da mesma maneira que nós fizemos no anterior, nós vamos fatorar o 576 e a gente encontrou essa expressão, ó, 2 à sexta vezes 2 vezes 3 ao quadrado. Como agora existe mais de um termo no produto, nós podemos desmembrar em produtos de radicais e trabalhar em cada um deles separadamente. Então, olha só, o 2 à sexta, como o índice da potência é 2, o 6 é 2 vezes 3. Nós deixamos a potência 3, deixou o 2 aqui elevado ao 2. E agora, vamos inverter essa primeira potência. Eu podia ter escrito 2 ao cubo e o 2 de fora, como foi feito aqui, olha. E aqui 3 ao quadrado. Então, vamos cancelar 2 com 2, 2 com 2, e sobrou 2 ao cubo e 3. Multiplicando, deu 24. Por último, nosso último exemplo, raiz cúbica de 24. O 24, esse aqui nós vamos deixar porque ele está com um errinho de digitação. Deixa isso para depois. Eu vou corrigir ainda. Agora, vamos observar aqui, pessoal, o que acontece, como essa propriedade da letra A pode ser utilizada. Então, a propriedade da letra A diz o seguinte: você pode modificar o índice do radical se você também modificar a potência do radicando. Então, você pode multiplicar ambos pelo mesmo número, que você não vai alterar o radical. Essa técnica ela é utilizada para escrever radicais utilizando o mesmo índice, para converter radicais em radicais de índices iguais. Então, veja aqui o exemplo. Nós temos 3 radicais, esses radicais aqui, e nós queremos reescrevê-los com o mesmo índice. Observe que os índices que nós temos aqui são 2, 3 e 4. Então, o primeiro passo é você encontrar o mínimo múltiplo comum entre esses índices. Então, entre 2, 3 e 4 é igual a 12. Como que encontra o mínimo múltiplo comum mesmo? Vamos relembrar.
Então, a gente vai relembrar aqui, olha, como que encontra o mínimo múltiplo comum. Você vai escrever os números envolvidos. 2, né, pessoal? 2, 3 e 4. E vai fazer a divisão pelos fatores primos. Então, vai dividir por 2. Então, aqui vai dar 1. Aqueles números que não são possíveis de serem divididos, você vai repetir. Então, nós dividimos o 2 e o 4. Ainda é possível fazer uma divisão por 2, que é desse 2. Os outros eu vou repetir. Então, aqui deu 1, 3 e 1. E, por fim, vamos colocar o número 3, onde você vai agora encontrar 1, 1 e 1. Quando você consegue chegar em todos os números iguais a 1, terminamos, e aí nós vamos ter aqui o produto desses fatores primos sendo o mínimo múltiplo comum. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, quer dizer que 12 é o mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 4, certo? Então, quer dizer que nós vamos transformar todos os radicais em radicais de índice 12. Como que nós vamos fazer isso? Fazendo multiplicações apropriadas. Então, aqui eu tenho raiz quadrada, eu tenho o índice 2. Para que você consiga transformar esse índice 2 em 12, falta multiplicar por 6. Então, você vai multiplicar por 6, mas também vai elevar o radicando a 6. O segundo radical tem índice 3. Para ser transformado em 12, eu tenho que multiplicar por 4. Então, multiplicou por 4 e também elevou o radicando a 4. E, por último, a raiz quarta, para ser transformada em 12, eu tenho que multiplicar por 3. Então, multiplicou por 3 e elevou também o radicando a 3. E, com isso, você tem agora 3 radicais, todos com o mesmo índice. Isso seria necessário se você estivesse fazendo alguma operação com esses radicais, que é o que vai ser trabalhado nos exemplos. Então, veja só. No primeiro exemplo, nós queremos multiplicar esses dois radicais, porém, eles são radicais de índices diferentes. Então, o que deve ser feito? Nós iremos convertê-los aos mesmos índices. Então, o primeiro tem índice 2, o segundo tem índice 3. Qual que é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3? É 6. Então, nós vamos usar o número 6. Para que o primeiro radical seja transformado em um radical de índice 6, o que vai ser necessário? Multiplicar o índice por 2, não por 3. Porque aqui já é 2, né? Então, ficou 2 vezes 3, deu 6, e você elevou o radicando a 3. Já o segundo radical, para que você consiga reescrever o seu índice como 6, falta multiplicar por 2. Então, multiplicou por 2, deu 6, e aqui elevou o radicando a 2. Elevou aqui a 2, certo? E agora você consegue reescrever o produto usando o mesmo radical, onde você vai operar aqui nos radicandos. E aí, deu origem a esse número, certo? O segundo exemplo, nós temos aqui uma divisão de radicais de índices diferentes. Então, nós vamos aqui transformar em mesmos índices primeiro. Então, agora o mínimo múltiplo comum é entre 3 e 5. Então, você agora vai dar atenção para o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum entre 3 e 5. Fazendo aquela continha vai dar 15, certo? Então, usando o número 15, você vai reescrever ambos os radicais. Então, para que 3 fique igual a 15, falta multiplicar por 5. Então, multiplicou por 5 e também elevou o radicando todo à quinta potência. Como é uma fração, pessoal, notem que ambos, o numerador e o denominador, foram elevados a 5. Já o segundo radical, que tem índice 5, você vai multiplicar por 3 para que o índice seja 15 e, consequentemente, o radicando foi elevado a 3 também. E agora conservou no mesmo radical e operou dentro da raiz, certo? Aqui nessa continha,
vamos analisá-la com um pouco mais de detalhe. Aqui você vai usar as propriedades de divisão de frações, né? Que a gente viu lá no início do curso. Então, vamos fazer essa continha aqui. Olha só, pessoal. O que nós temos aí, né? Nós temos 5 ao cubo. Vamos fazer só um rascunho aqui. 5 ao cubo, né? Não, 5 à quinta. 5 à quinta dividido por 2 à quinta. Por 2 à quinta. Dividido por 1 sobre 2 à terceira, 2 ao cubo. Isso aqui, pelas propriedades de divisão, é igual a 5 ao cubo, dividido por 2 ao cubo, é conservar a primeira e multiplicar pela inversa da segunda, não é isso? A inversa da segunda é 2 ao cubo sobre 1, certo? E com isso, nós teremos igual. Do jeito que ele escreveu aqui, ele associou, ele transportou esse 2 ao cubo para o denominador. Então, ele escreveu assim, ó, 5 à quinta dividido por 2, ou então vamos levar tudo para cima, vamos escrever tudo no numerador e depois a gente faz as simplificações adequadas, tá? Então, no numerador vai ficar 5 à quinta vezes 2, tá? 2 ao cubo, né? Não é isso? E esse 2 à quinta que existe no denominador, vamos relevar para o numerador. Então, ele vai com a potência negativa. E agora você vai fazer as operações usando as mesmas bases comuns. Então, vai ficar 5 à quinta vezes o 2 ao cubo vezes o 2 a menos 5, vai ficar 2 a menos 3. Agora, essa potência que existe aí com o expoente negativo, você vai escrever como sendo, isso é igual a 5 ao cubo dividido por 2 ao cubo. 5 à quinta dividido por 2 ao cubo. Vai ver a continha, né? Aqui é menos 2, né, pessoal? Coloquei menos 3, mas é menos 2. Vamos voltar. Voltando aqui, esse aqui é menos 2, porque vai ficar 5, 3 menos 5, ok? Agora eu vou reescrever como sendo 5 à quinta sobre 2 ao quadrado, que é isso que ele escreveu aí na nossa solução, certo? Agora, o que seria a racionalização? A racionalização é só uma outra forma de você escrever os radicais eliminando as raízes dos denominadores. Então, o primeiro exemplo que nós vamos ver aí, nós temos uma raiz quadrada de 3. Então, olha só. Como que você pode reescrever esta fração de tal forma a eliminar essa raiz quadrada de 3 do denominador? Nós vamos utilizar as propriedades vistas anteriormente, né? Então, olha só, você multiplicou aqui o denominador por raiz quadrada de 3, porque você tem a intenção de ter um radical elevado ao quadrado, já que o índice desse radical é 2. Só que quando você não pode multiplicar apenas o denominador. Então, aqui você efetuou a multiplicação tanto no numerador como no denominador. E você teve aí, então, a fração raiz quadrada de 3 sobre a raiz quadrada de 3 ao quadrado, sendo que o denominador foi simplificado e ficou apenas o 3. O próximo exemplo que nós temos é 1 dividido por raiz cúbica de 2. Agora, pessoal, você quer eliminar o raiz cúbica de 2. Então, aqui é necessário que você consiga, com os seus cálculos, uma potência 3 para ser simplificada com o índice do radical. Então, você vai ter que efetuar aqui uma multiplicação para que isso aconteça. Então, veja só o que aconteceu. Nós multiplicamos a fração por raiz cúbica de 2 ao quadrado, porque, dando 2 ao quadrado, quando multiplicar com esse 2 aqui, vai virar um 2 ao cubo, certo? E aí, a gente consegue eliminar o radical do denominador e vai fazer o cálculo no numerador, preservando aí o radical.
Pessoal, quando existe uma soma nos denominadores com raízes e é necessário racionalizar, nós iremos utilizar uma propriedade que será vista apenas na próxima aula. Então, esses casos serão deixados como exemplos da próxima aula, certo? E agora nós temos, para a nossa última definição, que é a potência de expoente racional. Então, uma potência de expoente racional vai levar em consideração a base da potência sendo sempre um número real positivo sem o zero, excluindo o zero, e a fração P sobre Q, que vai ser a potência desta base, vai ser um número racional, onde nós estamos considerando que o Q é sempre positivo e o P pertence aos inteiros, certo? E esse Q aqui, nós estamos excluindo o zero para ele. Então, a definição diz o seguinte, veja bem aqui, a definição diz que A elevado a P sobre Q é igual a raiz de P, a raiz qésima de A elevado a P. Então, toda vez que a gente tiver uma potência com expoente fracionário, ele poderá ser reescrito em forma de radical e vice-versa. Se você tem um radical, ele agora pode ser escrito na forma de potência. Basta compreender aqui o que cada elemento significa e onde ele será colocado. Então, a potência do A é o numerador da fração do expoente e o índice do radical é o denominador da fração do expoente e o radicando, a base do radicando vai ser a base da potência. Vamos ver alguns exemplos. Olha só nosso primeiro exemplo. Como que você pode reescrever o número 3 elevado a meio? 3 elevado a meio, então quer dizer que é uma raiz, porque a potência é uma fração. É uma raiz cujo radicando é o número 3, que é a base da potência. A potência do radicando é o numerador da fração. E o índice da raiz é o denominador da fração, certo? O próximo exemplo, nós temos o seguinte, 7 elevado a menos 2 sobre 3. Então, 7 elevado a menos 2 sobre 3 é uma raiz cujo radicando é o número 7. Então, aqui você tem radicando sendo o número 7, o expoente da fração é o menos 2 e o índice da raiz é o 3. O 7 elevado a menos 2, pelas propriedades de potência, eu tenho que inverter a base e trocar o sinal do expoente. Então, aqui, 7 ao quadrado dá 49, e aí a gente tem este radical como sendo uma outra maneira de você reescrever a potência 7 elevado a menos 2 sobre 3. E por último, nós temos aqui o item C, que é 2 terços elevado a menos 1 sobre 3. Então, menos 1 sobre 3, você vai ter aqui o radical, o índice da raiz é 3, que é o denominador da fração. A potência do radicando é menos 1, que é o numerador da fração. Esse menos 1, pelas propriedades de potência, você vai inverter a base. E nós temos aí este radical como alternativa a esta potência de expoente fracionário. Então, essa definição aqui agora dá uma possibilidade maior da gente permutar aqui entre a notação de potência e a notação de radical. Quando eu vou usar uma e quando eu vou usar a outra, vai depender do que você está trabalhando. Às vezes vai ser interessante você usar a notação de radical e às vezes vai ser interessante usar a notação de potência. As duas são corretas. O interessante aqui é que você pode passar de uma para a outra, certo? E esta aqui é a referência bibliográfica que nós estamos utilizando, que é o livro Fundamentos de Matemática Elementar, volume 2, onde essa teoria você vai encontrar lá no capítulo 3, e a gente recomenda a leitura
para que você possa complementar os seus estudos. Então, a gente fica por aqui e agradecemos a atenção de todos.